De acordo com minha pesquisa, a Ucrânia não é uma democracia após o Maidan, porque o Maidan foi antidemocrático. A derrubada do governo ucraniano foi violenta e inconstitucional. Mesmo tendo sido apoiada por democracias ocidentais e deturpada pela mídia e por políticos, isso não foi democrático. Isso significa que a Ucrânia não se tornou um país independente. Tornou-se um Estado cliente, fortemente dependente do Ocidente após o Maidan. Mesmo assim, a mídia não noticiou isso, com poucas exceções. Todas as evidências mostram que os atiradores de elite, que estavam localizados em prédios controlados pelo Maidan, como o Conservatório de Música, o Hotel Ucrânia e muitos outros edifícios em ou perto do Maidan, foram na verdade os que atiraram e mataram policiais e também ativistas do Maidan. Esses eram atiradores de elite da oposição do Maidan. Bem-vindos todos. Hoje estamos acompanhados pelo professor Ivan Kachanovsky, um acadêmico ucraniano e canadense especializado em política e conflitos na Ucrânia. O professor Kachanovsky passou 11 anos pesquisando um dos eventos mais decisivos da história moderna da Ucrânia, o massacre da Maidan. O livro mais recente do professor Kachanovsky, intitulado O Massacre da Maidan na Ucrânia, o assassinato em massa que mudou o mundo, ilustra as origens do conflito russo-ucraniano e o papel decisivo desempenhado nele por atores estrangeiros. Está disponível em acesso aberto. Nossos espectadores podem encontrar o link na descrição do vídeo abaixo. É um livro maravilhoso, eu o li e aprendi muito com ele. Muito obrigado por estar conosco hoje, professor. É um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. É ótimo tê-lo aqui. Professor, sua pesquisa é realmente incrível. Compreender o que aconteceu durante o Maidan e conhecer os principais atores é absolutamente essencial para quem realmente quer entender o que está acontecendo na Ucrânia hoje. Sei que você assistiu horas e horas de vídeos e gravações dos protestos do Maidan e está muito familiarizado com o local, é claro, onde os eventos se desenrolaram, onde tudo aconteceu. O massacre do Maidan foi realmente um evento trágico e decisivo. Na época em que isso estava acontecendo, a Ucrânia tinha um presidente democraticamente eleito, Viktor Yanukovych, e seu partido político, o Partido das Regiões, era muito popular, claro. A Ucrânia tinha uma oposição política ativa e funcional na época. E Yanukovych não era contra a busca da Ucrânia pela adesão ao EPA. Sua posição era que a Ucrânia só precisava de um pouco mais de tempo para resolver desafios econômicos internos específicos antes de assinar o Acordo de Associação União Europeia-Ucrânia, que estava no centro dos protestos. Mas, apesar disso, agitações civis e protestos começaram no final de 2013 e depois se tornaram violentos no início de 2014, eventualmente se transformando no que hoje conhecemos como o massacre de Maidan. Qual era o objetivo desses protestos se Yanukovych não rejeitou a ideia do acordo de associação com a UE desde o início? Acho que o objetivo inicial do protesto na Ucrânia, que foi chamado de Euromaidan, era se opor à decisão de Yanukovych de suspender a assinatura do Acordo de Associação e Livre Comércio com a União Europeia. Yanukovych justificou isso citando os efeitos econômicos negativos para a Ucrânia, decorrentes do Acordo de Livre Comércio, que fariam com que as indústrias ucranianas, fortemente dependentes do comércio com a Rússia, sofressem devido ao novo acordo, além das restrições às exportações ucranianas e tarifas da União Europeia caso a Ucrânia assinasse tal acordo. Ele percebeu isso muito tarde e decidiu suspender o acordo. Portanto, o protesto inicial, chamado de Euromaidan, foi uma resposta à decisão de Yanukovych de suspender o acordo. Mas o movimento de protesto mudou de forma muito significativa após os protestos iniciais, que não foram significativos em termos de participação, ou seja, não foram, como posso dizer, muito grandes em termos de participação. Foram novamente apenas alguns dias de protestos em massa acontecendo,
mas o número de pessoas que participaram era de apenas milhares ou dezenas de milhares, o que não era muito se levarmos em conta a população e também o tamanho de Kiev, com muitos milhões de pessoas vivendo na capital da Ucrânia. Mas isso mudou de forma muito radical em 30 de novembro de 2013, quando os manifestantes que restavam na Maidan, na Praça da Independência, apenas algumas centenas de manifestantes permaneciam nessa Praça Maidan, queriam ir embora, basicamente porque o protesto estava se dissipando. Por volta das 4 da manhã, esses manifestantes que permaneceram na Maidan foram violently swore spirits were actually violently dispersed by the Berkut police. And this dispersal was televised. Essa dispersão foi transmitida ao vivo e também foi amplamente divulgada pela mídia ucraniana, incluindo canais de televisão pertencentes ao chefe da administração presidencial de Yanukovych. Essa dispersão, que foi muito violenta, foi exibida na televisão ucraniana como evidência, ou foi apresentada basicamente como uma espécie de espancamento de jovens, não crianças, mas jovens ucranianos, especialmente adolescentes e estudantes, pela polícia sem qualquer justificativa. E isso, na verdade, levou a protestos em massa posteriormente. No dia seguinte, havia algumas centenas de milhares de pessoas protestando em Kiev, e elas protestavam contra Yanukovych e a violência policial, que viram basicamente pela televisão e que foi fortemente promovida pela mídia para iniciar tais protestos em massa contra Yanukovych. Mas a mídia, na verdade, desempenhou um papel muito, digamos, típico nesse conflito, no Maidan, porque não mostrou que a dispersão dos manifestantes do Maidan pela polícia em 30 de novembro foi, na verdade, específica. Houve confrontos entre manifestantes, que na época eram membros do setor de extrema-direita, e a polícia. Eles entraram em confronto com a polícia, jogando objetos pesados neles, e assim por diante. E isso levou a polícia a basicamente espancar de forma violenta outros manifestantes que permaneciam na Maidan. Mas esses não eram estudantes manifestando. Segundo os dados divulgados, a maioria das pessoas que ficaram feridas durante a dispersão feita pela polícia eram, na verdade, indivíduos mais velhos, e apenas alguns deles eram estudantes. Muitos desses ativistas que estavam presentes eram da Ucrânia Ocidental, que também é a minha região de origem. Mas a mídia basicamente distorceu isso, e especificamente omitiu deliberadamente o envolvimento do setor direito, e também a violência entre o setor direito e a polícia, que levou a essa dispersão. De acordo com depoimentos e outras evidências, essa dispersão não foi ordenada por Yanukovych, o que novamente era uma narrativa promovida pela mídia e pela oposição do Maidan, mas foi na verdade uma decisão ou ordem muito provavelmente dada pelo chefe de sua administração, que era na verdade um dos oligarcas e depois renunciou após isso. Acho que isso é muito importante. O protesto em massa que estava ocorrendo inicialmente era em apoio ao Euromaidan, ou à integração com a União Europeia. E muitas pessoas, na verdade, acreditavam erroneamente que esse acordo entre a União Europeia e a Ucrânia significaria que a Ucrânia se tornaria membro da União Europeia, o que não era o caso. Esse acordo rejeitava especificamente qualquer possibilidade de reconhecer a Ucrânia, até mesmo como um potencial membro da União Europeia. Mas isso, novamente, nunca foi mencionado pela mídia, e a oposição meio que deturpou esse acordo como uma forma de a Ucrânia ingressar na União Europeia. Então, muitas pessoas realmente acreditaram que teriam uma melhora muito rápida em seu estilo de vida, em sua qualidade de vida, em sua renda, e que viveriam basicamente como alemães ou outros membros da União Europeia depois que esse acordo fosse assinado. Mas esse não foi o caso. Esse protesto, que inicialmente foi motivado pelo acordo com a União Europeia, depois foi motivado pela violência, que foi novamente deturpada, especificamente para fins políticos.
Relatórios oficiais que consegui encontrar online mencionavam que os manifestantes eram, você sabe, jovens, estudantes e, claro, aqueles que apoiavam a integração com a Europa, como você acabou de mencionar. Se olharmos para o movimento de protesto daquela época como um todo, você diria que as pessoas que participavam dos protestos e da agitação civil realmente representavam o povo ucraniano como um todo? A maioria da população ucraniana apoiava os protestos do Maidan naquela época? Esta também é uma questão muito importante que examinei no meu próximo livro, que será publicado sobre a guerra Rússia-Ucrânia e suas origens, remontando ao Euromaidan. Tem um capítulo inteiro sobre o Euromaidan, incluindo os protestos em massa que acabei de mencionar, a violência, o papel dos combatentes, outro capítulo, e também capítulos sobre o massacre da Maidan. Também analiso as atitudes públicas em relação a Maidan. Segundo pesquisas de opinião pública na época dos protestos da Maidan, havia uma divisão na Ucrânia. Cerca de metade dos ucranianos, ou quase metade, apoiava o Euromaidan, e quase metade dos ucranianos se opunha ao Euromaidan. Então, basicamente, houve uma divisão na Ucrânia entre apoiadores e opositores do Euromaidan. E essa divisão não era uniforme em todo o país. A maioria absoluta das pessoas no oeste da Ucrânia apoiava o Euromaidan, e muitos deles foram participantes muito ativos nos protestos em massa em Kiev. Assim, muitos dos manifestantes em Kiev eram, na verdade, do oeste da Ucrânia, especificamente da região da Galícia, que é tradicionalmente uma região anti-Rússia e também, de certa forma, pró-Ocidente, mas também uma região pró-nacionalista. Muitas pessoas dessa região ou seus parentes também estavam trabalhando em países da União Europeia na época, especificamente na Polônia e em outros países como a Itália. Então, eles apoiavam fortemente o Euromaidan. E as pessoas na Ucrânia Central, incluindo Kiev, a capital da Ucrânia, também apoiaram em sua maioria o Euromaidan, mas em menor grau do que na Ucrânia Ocidental. Em contraste com essas duas regiões, as pessoas no leste da Ucrânia, incluindo a região de Donbass, por exemplo, e Kharkiv, assim como as pessoas no sul da Ucrânia, incluindo a Crimeia na época e outras regiões do sul da Ucrânia, se opuseram ao Euromaidan. Portanto, a maioria deles era contrária ao Euromaidan. E o número de participantes do leste e do sul da Ucrânia nos protestos do Euromaidan era muito menor em comparação com os ucranianos ocidentais. Em fevereiro de 2014, mais de 100 civis ucranianos foram assassinados por tiros de franco-atiradores bem no centro da capital da Ucrânia, Kiev, na Praça Maidan. E claro, em ucraniano, a palavra Maidan significa praça da cidade. Portanto, a Praça Maidan é basicamente o centro, o coração de Kiev. Nem é preciso dizer que o massacre da Maidan abalou profundamente a população da Ucrânia, pois foi um ato de violência sem precedentes na história moderna do país. Na época, nada parecido havia acontecido antes. Você poderia nos dar uma visão geral de como o massacre da Maidan se desenrolou, com base nas descobertas de sua pesquisa em seu livro? Sim, examinei esse massacre muito de perto, usando uma análise abrangente de todas as evidências disponíveis publicamente. Analisei milhares de horas de filmagens, incluindo transmissões ao vivo do Maidan, bem como gravações sobre o massacre do Maidan de reportagens televisivas e redes sociais, em diferentes idiomas. Além do ucraniano, também russo, polonês, alemão e assim por diante. Também examinei o julgamento do massacre do Maidan, que incluiu quase 1000 horas de transmissões do julgamento no YouTube, cobrindo o massacre do Maidan, as investigações, descobertas e evidências. Analisei depoimentos de centenas de testemunhas oculares sobre o massacre do Maidan. Visitei a Praça da Independência do Maidan e as áreas vizinhas onde esse massacre ocorreu em 2014, pouco depois de ter acontecido, e conheço muito bem essa região. Estudei em Kiev quando era estudante, no início dos anos 1990, e visitei a Praça da Independência quase todos os anos desde então.
inclusive logo após o massacre do Maidan ter ocorrido. Right after Maidan massacre took place. So for me, this is, I think, Para mim, esta é, acredito, uma análise muito abrangente de todas as evidências que apresentei no meu livro sobre o massacre da Maidan, que é de acesso aberto, como você mencionou, e também em 4 artigos revisados por pares, que estão publicados e também são de acesso aberto. Portanto, se alguém estiver interessado, pode ler esses artigos e meu livro. Mas posso resumir essas evidências. O dia mais importante desse massacre foi 20 de fevereiro, mas o massacre propriamente dito começou em 18 de fevereiro, quando várias dezenas de manifestantes da Maidan e cerca de uma dúzia de policiais foram mortos durante confrontos entre ativistas da Maidan e a polícia. Esse massacre culminou com o assassinato de quase 50 ativistas da Maidan e 4 policiais em 20 de fevereiro. E essa foi a parte mais importante do massacre da Maidan, porque foi televisionada, foi mostrada não apenas para os ucranianos, mas para o mundo inteiro. Eu estava assistindo ao vivo quando aconteceu. E como mencionei, examinei isso muito de perto. Então, em 20 de fevereiro, esse massacre começou com o tiroteio contra a polícia. Policiais Berkut e tropas internas na Praça Maidan, Praça da Independência, por atiradores de elite que estavam localizados no Conservatório de Música e em prédios vizinhos, que estavam sob controle da oposição da Maidan. Depois disso, por causa dos disparos, 3 policiais foram mortos e, creio eu, algumas dezenas ficaram feridos ou machucados por tiros dos atiradores da Maidan. E até imagens de um grupo de atiradores de elite que foram filmados pela CNN, indo do Conservatório de Música até bem em frente ao palco da Maidan, na Praça Maidan, armados, com Kalashnikovs e rifles de caça. Então o tiroteio contra a polícia começa bem na frente dessas câmeras, na frente da CNN. Mas a CNN nunca divulgou essas imagens. Eu solicitei esse material ao acervo e arquivo da CNN e eles me forneceram para fins de pesquisa. Então, novamente, este é apenas um exemplo. Existem vídeos basicamente manifestantes armados que começaram a atirar contra a polícia ao mesmo tempo em que policiais eram mortos e feridos na Maidan. E isso foi feito na frente de centenas de outras testemunhas oculares. Foi feito na frente de políticos do Maidan. Isso também foi feito na frente de muitos jornalistas, jornalistas do Reino Unido e do Ocidente. Mas ninguém noticiou isso. Mesmo assim, agora há um filme na CNN, novamente imagens da CNN, que incluí no meu apêndice em vídeo. Então qualquer pessoa pode realmente ver a construção do massacre do Maidan no meu apêndice em vídeo, que contém trechos de vídeo de dezenas e dezenas de fontes e reportagens. Basicamente, também havia imagens, vídeos e fotografias de atiradores do Maidan atirando do Conservatório de Música, e isso foi relatado pela BBC. Essas imagens também foram exibidas pela BBC. E isso também foi relatado por testemunhas oculares da polícia e de ativistas do Maidan, de que atiradores estavam atirando na polícia a partir do Conservatório de Música. No momento em que os policiais foram mortos e feridos, não eram apenas eles que estavam sendo alvejados. Ativistas da Maidan também foram baleados e feridos. Segundo a investigação, a polícia não possuía munição letal naquele momento. Eles não tinham rifles com munição real, nem Kalashnikovs. Estavam armados apenas com balas de borracha. Portanto, não podiam revidar contra os atiradores de elite, mas os atiradores estavam disparando tanto contra policiais quanto contra ativistas da Maidan. De acordo com processos judiciais do governo, 10 manifestantes da Maidan foram feridos ao mesmo tempo em que policiais foram mortos e feridos na Maidan. Existem vídeos, testemunhos e resultados de investigações mostrando que tiros foram disparados do Hotel Ucrânia contra ativistas do Maidan, assim como do Conservatório de Música. Novamente, nesse momento, esses prédios estavam sob controle da oposição do Maidan.
Após o tiroteio contra a polícia, os policiais receberam ordens e depois que muitos deles foram feridos e 3 foram mortos, começaram a recuar muito rapidamente do Maidan porque não conseguiam responder ao fogo dos atiradores vindos de locais controlados pelo Maidan. Então, basicamente, eles fugiram do Maidan e se deslocaram para áreas da rua Institutska, e a retirada foi uma fuga muito rápida. Basicamente, eles estavam fugindo do Maidan porque estavam sendo alvejados. E isso era a polícia. Milhares de membros da polícia basicamente fugindo porque não podiam revidar os tiros dos atiradores de elite do Maidan. Depois, quando os manifestantes do Maidan começaram a perseguir os policiais que recuavam e fugiam do Maidan, eles também foram alvejados por atiradores. Durante essa retirada, atiradores começaram a disparar e matar ativistas do Maidan. E esses atiradores estavam localizados no Hotel Ucraina e em outros prédios próximos ao Maidan e também na Praça Maidan. Isso incluiu o Conservatório de Música, o edifício do Palácio Zoftnevi, o Hotel Kozatsky, o edifício dos Correios Principais e outros locais como o Banco Arcada e prédios nos lados esquerdo e direito da rua Institutska. Portanto, isso significa que havia muitos atiradores de elite disparando contra ativistas do Maidan durante a retirada da polícia. Ao mesmo tempo, uma unidade policial, a Polícia Berkut, chamada Companhia Especial da Polícia Berkut, avançou em direção ao Maidan e eles estavam atirando com Kalashnikovs. Isso foi filmado por toda a mídia e apresentado como a polícia atirando contra os ativistas do Maidan, porque eles tinham Kalashnikovs e estavam atirando com elas. Isso foi mostrado como a polícia tentando invadir o Maidan e matar os ativistas do Maidan. Mas toda essa mídia basicamente omitiu o que aconteceu antes. Então todos os disparos contra a polícia feitos por ativistas do Maidan foram omitidos, e eles apresentaram basicamente essa unidade de cerca de 2.000 policiais Berkut como sendo os atiradores de elite. E também alegaram que atiradores do governo estavam atirando nos ativistas do Maidan. Eles afirmaram que os atiradores estavam localizados em prédios controlados por forças do governo, ministros do gabinete e assim por diante. Mas, na verdade, as evidências mostram, o que também foi confirmado pelo julgamento e investigação ucranianos, que eu mesmo examinei no meu estudo, que, na verdade, 4 ativistas do Maidan foram mortos antes mesmo dessa unidade aparecer. Então, eles foram mortos por munição de caça, em um momento em que não havia nenhuma unidade com Kalashnikovs presente ali. Isso significa, novamente, que eles foram mortos por outra pessoa, exatamente no momento em que atiradores de elite estavam disparando tanto contra manifestantes quanto contra policiais, especificamente aqui. E os atiradores eram snipers do Maidan, e eles tinham armas de caça. Então, mais uma vez, até mesmo a decisão do julgamento do massacre de Maidan afirmou que esses 4 policiais, 4 ativistas do Maidan, não foram mortos por essa unidade, porque isso não era fisicamente possível, já que eles nem sequer tinham sido mobilizados ainda. E essas imagens, e depois disso, novamente, membros dessa unidade da polícia Berkut foram acusados do massacre. Eles foram acusados por um determinado oficial general que apresentou acusações de massacre de quase 50 ativistas do Maidan. Mesmo assim, como mencionei, 4 deles foram mortos antes mesmo dessa unidade aparecer. E também, isso é muito importante, porque quando eles estavam atirando com Kalashnikovs, no exato momento em que a polícia estava atirando, os manifestantes não eram mortos ou feridos. Então isso eu acho é muito importante, porque eu sincronizei todas as imagens de vídeo, e é possível ver que quando a polícia estava atirando com Kalashnikovs, você pode ver que os ativistas do Maidan não eram mortos ou feridos. Eles basicamente não caíam, mas eles foram mortos e feridos em momentos em que a polícia não estava atirando com Kalashnikovs. Então havia outros tiros, muitos tiros com um som diferente, e isso significava que novamente havia outro grupo de atiradores de elite que estava atirando nos ativistas do Maidan, não a polícia.
not the police. And according to Maidan massacre trial, De acordo com o veredicto do julgamento do massacre de Maidan, e também com meus estudos que publiquei e que agora são corroborados e confirmados pelo veredicto do julgamento do massacre de Maidan, essa unidade policial não recebeu nenhuma ordem para massacrar os ativistas de Maidan. Essa unidade foi basicamente destacada para ajudar a resgatar um grupo de tropas internas que estava no prédio do Palácio Zhovtnevi durante a evacuação ou retirada da polícia da área de Maidan. Após alguns minutos, eles basicamente se retiraram da área de Maidan depois de evacuarem esse grupo de tropas internas. Portanto, eles não receberam nenhuma ordem para massacrar os ativistas de Maidan e não atiraram para matar os ativistas de Maidan. Mesmo assim, é possível supor que eles possam ter atirado acidentalmente, pode ter havido ricochetes, mas isso, novamente, requer exames forenses. requires forensic examinations. And this is also consistent with forensic medical. Isso também é consistente com exames médicos forenses, que mostram que a grande maioria dos ativistas do Maidan foi baleada e morta a partir de ângulos muito íngremes, que não coincidiam com as posições da polícia no solo, em um nível semelhante ou igual. Os ativistas do Maidan foram atingidos de posições muito elevadas, muito íngremes, como edifícios como o Hotel Ucraina, que estava sob controle da oposição do Maidan, mas também outros prédios localizados nessa área, como o Banco Arkada, os edifícios da Rua Horodetsky e também o Palácio Zhovtnevi. Novamente, o edifício do Palácio de Outubro, na Praça Maidan. The palace building on the Maidan Square. So this is basically Então, basicamente, esta é a parte mais importante desse massacre. E também há imagens que mostram que havia atiradores do Maidan baseados no Hotel Ucraina. Eles estavam atirando do Hotel Ucraina e esse hotel estava sendo protegido pela oposição do Maidan na época do massacre. E não há evidências de atiradores do governo localizados nessas áreas. Mas então, quando essa unidade policial recuou para a barricada, também houve tiros contra a polícia. É possível ver em vídeos que a polícia também estava sob fogo de atiradores do Maidan, localizados no Hotel Ucraina, e eles revidavam contra atiradores que estavam no Hotel Ucraina e no Palácio Zhovtnevi. E novamente, esse tiroteio pela polícia foi apresentado basicamente como policiais Berkut atirando em ativistas do Maidan. Porque exatamente nesse momento, durante esse massacre, durante o tiroteio pela polícia, ativistas do Maidan foram mortos. Mas mais uma vez, o horário específico dos disparos e a direção dos tiros feitos pela polícia não coincidiam com os horários e direções exatos de onde os ativistas do Maidan foram mortos. E por quê? Ao mesmo tempo, havia atiradores de elite que também estavam atirando nos ativistas do Maidan, e eles estavam atirando nas costas dos ativistas do Maidan a partir do Hotel Ucraina e também dos lados do Banco Arkada, do Palácio Zhovtnevi e também da Rua Horodetsky e do Beco Muzeini. Então esse massacre basicamente continuou até o aparecimento dos atiradores de elite do governo. Por volta das 10h30 da manhã, novamente, após a ação policial que começou pouco antes das 9h, uma unidade de atiradores de elite do governo apareceu na rua Institutska, e essa unidade também foi filmada por jornalistas ucranianos. Essa unidade foi erroneamente apresentada como um esquadrão da morte porque portava rifles de precisão. Eles apontaram seus rifles de precisão na direção da Maidan e estavam atirando. Isso foi mostrado na televisão ucraniana e em outras mídias ocidentais como prova de que essa unidade era responsável pelo massacre dos ativistas da Maidan. Mas eu sincronizei todas as filmagens e até grupos ucranianos também sincronizaram essas imagens de forma independente. E essas filmagens, assim como investigações do governo, mostraram que essa unidade de atiradores de elite do governo apareceu em um momento em que o massacre já estava quase no fim. Após o desaparecimento desta unidade de atiradores de elite do governo, os disparos contra ativistas do Maidan basicamente cessaram. Com uma exceção, um ativista foi morto, mas ele foi morto novamente na direção do Hotel Ucraina, não na direção das forças do governo. Outros manifestantes que foram mortos estavam na área do Maidan, mas não havia presença policial lá,
não havia confrontos lá. Então, novamente, foi muito próximo ao Hotel Ucraina e outros locais. Basicamente, foi isso que aconteceu. E quase imediatamente, a oposição do Maidan e a mídia culparam a polícia Berkut e os atiradores do governo por esse massacre. Mesmo que as evidências mostrem que não foram eles que massacraram os ativistas do Maidan, mas que atiradores do próprio Maidan também os massacraram. They were also massacred by Maidan snipers. Claro. A narrativa promovida pelos governos ucraniano e ocidentais é que a Berkut, ou as forças estatais anti-motim, atiraram nas pessoas na Maidan com base em ordens recebidas do ex-presidente Viktor Yanukovych. E isso é exatamente o que você descreveu como a narrativa oficial. Mas sua pesquisa mostra uma história bem diferente, e você prova o contrário. Yanukovych não ordenou os assassinatos. Então, quem eram os atiradores de elite? Em nome de quem eles agiram? É para responder às perguntas com base sua pesquisa, em nome de quem eles atuaram. Yeah, I think this is very important observation. Sim, acho que essa é uma observação muito importante e, de certa forma, uma pergunta, porque, novamente, a mídia, tanto a ucraniana quanto a ocidental, e a oposição do Maidan, imediatamente, junto com os governos ocidentais, culparam Yanukovych por esse massacre. Disseram basicamente que ele deu ordens, ou que seus ministros ou comandantes deram ordens para massacrar os ativistas do Maidan e foram responsáveis por esse massacre. And were responsible for this massacre, and even Biden called Yanukovych. E até mesmo Biden ligou para Yanukovych logo após o massacre da Maidan e disse basicamente para Yanukovych não só a Ucrânia, mas também a presidência. E afirmou que isso era porque ele era responsável pelo massacre da Maidan, sem qualquer investigação. De acordo com minha análise de todas as evidências, não havia uma única prova de qualquer ordem dada por Yanukovych, por seus ministros do interior ou do Serviço de Segurança da Ucrânia, ou mesmo por comandantes da polícia. Não havia uma única prova, nenhum testemunho, nenhuma admissão de ninguém. Novamente, não havia absolutamente nenhuma evidência, nenhum documento escrito, nenhum tipo de gravação, nenhuma interceptação de rádio da Berkut e das tropas internas que também examinei. Então, mais uma vez, nenhuma evidência. Até mesmo o veredito do julgamento do massacre da Maidan, que foi emitido há quase 1 ano e meio, afirmou especificamente o mesmo. Que não há absolutamente nenhuma evidência apresentada pela promotoria ou examinada pelo tribunal que mostre que Yanukovych deu qualquer ordem, ou que o ministro do interior deu qualquer ordem para massacrar ativistas da Maidan. O mesmo se aplica até mesmo aos comandantes da Berkut. Portanto, não houve nenhuma evidência de qualquer ordem para massacrar ativistas da Maidan por parte de Yanukovych, seus ministros ou seus comandantes. E isso é, na minha opinião, muito importante, porque, novamente, é uma narrativa que ainda é promovida. E muitas pessoas não sabem disso. Elas simplesmente aceitam isso como verdade apenas porque ativistas do Maidan foram mortos. E automaticamente assumem que a responsabilidade foi do outro lado desse conflito, que basicamente eram a polícia Berkut e atiradores do governo. Mesmo assim, como mencionei, não havia nenhuma evidência de que eles fossem responsáveis. Em vez disso, todas as evidências mostram que esses atiradores, que estavam localizados em prédios controlados pelo Maidan, como o Conservatório de Música, o Hotel Ucraina e muitos outros prédios na Maidan, ou próximos a ela, eram na verdade os que atiraram e mataram policiais e também ativistas do Maidan. Esses eram atiradores da oposição do Maidan. Essa evidência inclui depoimentos que mencionei antes, novamente, várias centenas de testemunhos de testemunhas sobre atiradores localizados nesses prédios, que eram controlados pela oposição na época desse massacre. Eles também incluem depoimentos da grande maioria dos ativistas do Maidan que foram feridos. A esmagadora maioria desses ativistas declarou durante a investigação do julgamento do massacre do Maidan que foram baleados por atiradores de elite localizados no Hotel Ucraina e em outros locais controlados pelo Maidan, ou que testemunharam a presença de atiradores nesses locais. Mais uma vez, essas pessoas estavam lá, elas próprias foram feridas.
e testemunharam que não foram os policiais Berkut à sua frente que podiam se jogar no chão, mas sim os atiradores nesses prédios que atiraram nelas ou em outros ativistas do Maidan, ou que viram os atiradores nesses locais. Portanto, isso é, novamente, uma evidência que mostra um conjunto de fatos. Outro conjunto de evidências são os vídeos. Existem cerca de 15 vídeos de atiradores nesse prédio que eu examinei. Esses vídeos que mencionei incluem imagens da BBC, CNN, televisão francesa, televisão polonesa, vários canais de televisão ucranianos, televisão russa e televisão alemã, particularmente da televisão pública alemã. Todos esses vídeos mostram que os ativistas no Hotel Ucraina e no Conservatório de Música eram atiradores de elite da oposição do Maidan. É possível até reconhecer o líder desse grupo de atiradores, que mais tarde foi eleito membro do parlamento ucraniano. Ele era do oeste da Ucrânia, e o atirador falava ucraniano, especificamente o dialeto Hutsul, do oeste da Ucrânia. Basicamente, eles eram atiradores de elite ucranianos. Eles tinham armas que pareciam Kalashnikovs, mas podiam ser versões de caça das Kalashnikovs e também estavam armados com rifles de caça. Então este é um grupo de atiradores de elite que, novamente, muitos deles admitiram publicamente em entrevistas à mídia ucraniana e também à mídia ocidental após o massacre da Maidan. Eles atiraram em ativistas da Maidan e atiraram na polícia, a partir do Conservatório de Música e da área da Maidan. Acho que 4 deles admitiram ter atirado na polícia durante o massacre da Maidan. Mas além disso, houve também depoimentos de vários atiradores de elite georgianos que afirmaram em entrevistas à mídia que concederam à mídia israelense, à televisão italiana, à mídia macedônia e também à mídia russa, e também testemunharam para a investigação do julgamento do massacre de Maidan, com um de seus depoimentos sendo exibido nesse julgamento. Eles afirmaram que receberam ordens dos líderes do Maidan, líderes da oposição do Maidan, para atirar tanto na polícia quanto em ativistas do Maidan. Testemunharam que viram outros atiradores, incluindo os atiradores desse grupo ucraniano que mencionei anteriormente. Então, novamente, você tem confissões de muitos atiradores, mas nenhuma confissão de atiradores do governo ou do Berkut de que atiraram na polícia ou em ativistas do Maidan. Portanto, isso é, na minha opinião, uma evidência muito importante. E além disso, esse tipo de evidência, que inclui vídeos e confissões, não apenas vídeos do Hotel Ucrânia e do Conservatório de Música sendo controlados pela oposição do Maidan, você vê pessoas como membros do parlamento basicamente fazendo guarda na entrada do Hotel Ucrânia durante o massacre do Maidan. Também há evidências de que atiradores estavam atirando isso é uma filmagem da BBC, que mostra atiradores disparando do 10º andar do Hotel Ucrânia. E esse andar, na verdade, esse é um quarto do Hotel Ucrânia. Estava ocupado por líderes do Svoboda, combatentes do Svoboda, lutando na época do massacre do Maidan, de acordo com a investigação do governo. E também, novamente, há vídeos que mostram, como mencionei, que havia alguns atiradores que foram capturados pela oposição do Maidan e desapareceram após o massacre do Maidan, sem deixar rastros. E existem vídeos e depoimentos de ativistas do Maidan que mostram que esses atiradores de elite foram, na verdade, evacuados por líderes da oposição do Maidan. Então isso significa, novamente, que não havia motivo para a oposição do Maidan esconder ou liberar qualquer atirador se eles fossem das forças de Yanukovych ou até mesmo das forças russas. Mas havia uma maneira bastante racional de fazer isso se fossem atiradores do Maidan, atiradores da oposição, o que também é uma evidência do que aconteceu com os atiradores que foram capturados pela oposição do Maidan. Além disso, há declarações do Svoboda, que disse que assumiu o controle do hotel antes do massacre do Maidan e que guardou esse hotel durante o massacre do Maidan. E outra evidência, eu chamo isso de prova do cachorro que não late, no estilo Sherlock Holmes, é a evidência de rastros russos, que a investigação do governo
negou que houvesse qualquer atirador localizado nesse prédio. That there were any snipers located in this building. So even so, you have all such evidence. Mesmo assim, você tem todas essas evidências. Eles basicamente negaram que havia atiradores de elite no Hotel Ucraina. Negaram que havia atiradores em qualquer outro local, mesmo após todos esses depoimentos da grande maioria dos ativistas do Maidan, exames forenses e outras provas. Portanto, isso é mais uma prova de que os atiradores não eram de nenhuma força ligada a Yanukovych, nem da Rússia ou de qualquer outra força, mas sim membros da oposição do Maidan. But they were members of the Maidan opposition, and so this is consistent with all the evidence. E isso é consistente com todas as evidências que examinei. E posso também dizer que até mesmo exames forenses que foram realizados provaram que muitos ativistas foram baleados a partir da Horodetsko e de outros locais controlados pelo Maidan. E por essa razão a investigação parou. Esses experimentos feitos por peritos em balística, eles não fizeram isso, nem mesmo depois que o julgamento do massacre do Maidan solicitou que realizassem tais exames. Então, peritos em balística mostraram que muitos ativistas do Maidan foram baleados a partir do Hotel Ucraina. Mas depois que o julgamento do massacre do Maidan ordenou que fizessem isso para todos os ativistas do Maidan que foram baleados e mortos, a promotoria basicamente se recusou a fazê-lo. Prosecution refused to basically to do this. So this is kind of another evidence that they did this. Então, isso é mais uma evidência de que eles fizeram isso para proteger e esconder o envolvimento dos atiradores de elite da oposição do Maidan no massacre do Maidan. Então, essas são todas as evidências. E posso também dizer que até mesmo o exame balístico e forense das balas, que foi conduzido por um regimento reserva inteiro da Berkut, constatou que essas balas não correspondiam às balas com as quais os manifestantes do Maidan foram mortos e feridos. Esse exame também não foi divulgado pela mídia, mas foi revelado no julgamento do massacre do Maidan, e eu vi isso no meu livro e nos meus estudos. Portanto, todas as evidências mostraram que eram basicamente atiradores de elite da oposição do Maidan de diferentes unidades. Não era apenas uma pessoa ou apenas 3 pessoas agindo por conta própria. Isso foi parte de um massacre específico, que foi organizado, um massacre muito complexo, porque havia muitos atiradores de elite em diferentes locais e eles agiam de forma coordenada. Existe até uma gravação de áudio de um grupo de atiradores disparando sob ordem, que receberam por uma ligação telefônica. Então eles estavam se comunicando e atirando de diferentes locais. Você pode ouvir essa gravação de áudio desse grupo de atiradores, mas novamente, isso nunca foi investigado. Esse grupo de atiradores nunca foi investigado. E eles não eram atiradores do governo. Porque você pode ouvir gravações de áudio dos atiradores do governo, que também foram divulgadas e deturpadas como se estivessem atirando em ativistas do Maidan. Mas, na verdade, eles foram mobilizados muito depois. Eles eram da unidade Alfa das Forças de Segurança da Ucrânia. E posso dizer que a ordem, basicamente, de acordo com depoimentos de membros da oposição georgiana, foi dada por membros da liderança da oposição do Maidan para atirar tanto em ativistas quanto em manifestantes do Maidan. Mas, além disso, também cito em meus estudos e em entrevistas no meu livro, que foi publicado por um jornalista ucraniano, no qual entrevistaram um líder do partido de extrema-direita Svoboda, Liberdade, chamado de Soberano Ucraniano. E ele é um deputado que foi vice-presidente do parlamento ucraniano. E eles disseram, nesta entrevista, em uma entrevista separada, que algumas semanas antes do massacre da Maidan, eles se encontraram com representantes do Ocidente, de governos ocidentais ou do Ocidente. Eles não nomearam essa pessoa, mas disseram que se encontraram com essa pessoa e outros membros da liderança da Maidan e basicamente tiveram uma conversa. Depois que os primeiros ativistas foram mortos no final de janeiro, eles tiveram uma discussão com esse representante ocidental sobre quantas pessoas precisariam ser mortas, basicamente para que os países ocidentais parassem de reconhecer Yanukovych. E eles disseram que perguntaram ao representante ocidental, tipo, 4 pessoas são suficientes?
people is not enough. Eles disseram, não, 4 pessoas não são suficientes. Então perguntaram, 10? 10 é suficiente? 10 não é suficiente. 20 não serão suficientes. Então disseram, concordamos que se 100 pessoas forem mortas, isso seria suficiente para que os governos ocidentais deixassem de reconhecer Yanukovych. E foi exatamente isso que aconteceu. Imediatamente após o massacre de Maidan em 20 de fevereiro, a oposição de Maidan declarou os ativistas de Maidan que foram mortos. Eles chamaram isso de a centena celestial. Então eles usaram especificamente o número 100 como algo muito importante. Mesmo que o número de ativistas de Maidan mortos fosse menor que 100, eles incluíram pessoas que nem sequer foram mortas em Maidan. Pessoas que morreram de condições médicas, de ataques cardíacos, pessoas que foram até mesmo mortas na região de Lviv, uma cometeu suicídio e assim por diante, mas morreram por questões médicas. Mesmo depois do Maidan, elas foram incluídas nesse 100 do céu, especificamente para que o número de ativistas do Maidan mortos chegasse a 100, porque isso era muito importante. E como mencionei, depois disso, os governos ocidentais imediatamente reconheceram o novo governo do Maidan e culparam Yanukovych por esse massacre do Maidan. Mesmo assim, não havia absolutamente nenhuma evidência de que Yanukovych fosse responsável. E todas as evidências eram claras de que a oposição do Maidan estava envolvida nesse massacre. E como mencionei, Biden ligou para Yanukovych e disse a ele, logo após o massacre do Maidan, não apenas para deixar Kiev, mas também para deixar a presidência e sair da Ucrânia. Portanto, isso também é um tipo de evidência de que isso foi feito com apoio dos governos ocidentais e apoio de fato. E não é possível, eu acho, que os governos ocidentais realmente não soubessem o que estava acontecendo, porque todas as evidências disponíveis publicamente eram muito claras, mesmo na época em que esse massacre ocorreu. Obrigado por nos explicar os detalhes. Isso é muito, muito valioso e absolutamente trágico de ouvir. Durante os protestos da Maidan, acho que todos nós vimos vídeos e fotos da Victoria Nuland distribuindo biscoitos para os manifestantes e do John McCain dando entrevistas em frente a Maidan, pelo que me lembro, discutindo efetivamente um golpe de Estado, uma derrubada do presidente democraticamente eleito Viktor Yanukovych naquela época. Você mencionou a participação de atores estrangeiros nesses eventos, mas poderíamos talvez discutir com mais detalhes qual foi o papel do Ocidente e talvez de outros atores estrangeiros na Maidan, no planejamento dos eventos, na execução deles e também no tratamento da Ucrânia pós-Maidan. Post-Maidan Ukraine. Esta também é uma questão muito importante, que examinei num artigo revisado por pares, publicado há apenas algumas semanas no Econ Journal Watch. Novamente, trata-se de um dos periódicos acadêmicos bem conhecidos. Não uma revista, mas um periódico acadêmico revisado por pares. Nesse artigo, analisei o papel do Ocidente no Maidan e, mais uma vez, como supervisionou o governo Yanukovych. E posso dizer, com base nas evidências, já mencionei esse depoimento ou entrevistas de ex-líderes, sobre um representante ocidental que disse aos líderes da oposição do Maidan que seria necessário que 100 ativistas do Maidan fossem mortos, basicamente para que o Ocidente deixasse de reconhecer Yanukovych. E foi exatamente isso que aconteceu. E isso, novamente, não foi apenas um acidente, mas pelo menos seria uma espécie de, como dizer, o que eu poderia chamar de risco moral, basicamente, ou criar um incentivo para que a oposição criasse ou até mesmo forçasse, basicamente, Yanukovych a matar ativistas do Maidan, tentando provocar o assassinato de ativistas do Maidan. Ou isso foi um incentivo para a oposição basicamente criar ou forçar um massacre, que é, na verdade, o que aconteceu, com base na minha pesquisa. E além disso, Victoria Nuland ficou famosa, sua famosa visita ao Maidan, distribuindo biscoitos, e acho que ela disse que não eram biscoitos, mas sanduíches.
In Ukrainian, this makes Acho que, em ucraniano, isso pode ser uma espécie de causalidade à verdade. Mas acredito que o mais importante é que ela também estava envolvida nisso, de certa forma, no governo ucraniano. E existe uma gravação da conversa dela com o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, na qual eles discutem a composição do novo governo ucraniano. Mas essa gravação foi, na verdade, divulgada algumas semanas antes do massacre de Maidan. E nessa gravação, eles falam sobre como Yatsenyuk, o líder do Partido Pátria, precisa ser o primeiro-ministro da Ucrânia, e que membros de outras lideranças da oposição de Maidan precisam novamente ser incluídos ou excluídos do governo. is included or excluded from the government, but they talk this time about coalition. Mas eles falam agora sobre um governo de coalizão, que foi oferecido por Yanukovych. Naquela época, Yanukovych ofereceu aos líderes da oposição do Maidan a oportunidade de se juntarem ao seu governo e sugeriu que Yatsenyuk poderia ser o primeiro-ministro da Ucrânia. Mas, novamente, isso não é apenas uma questão isolada, porque basicamente eram representantes ocidentais discutindo a composição do governo, quem ocuparia cada cargo. Isso aconteceu após o massacre do Maidan. Um novo governo foi formado e Yatsenyuk se tornou primeiro-ministro da Ucrânia. Novamente, isso foi discutido por Victoria Nuland, mesmo antes do massacre do Maidan. Even before the Maidan massacre, but also there was testimony of a foreign minister of Ukraine. Mas também, houve o testemunho do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na época do Maidan, Leonid Kozhara, se não me engano o nome dele, e ele disse no julgamento do massacre do Maidan que durante uma visita à Ucrânia em dezembro de 2013, logo após o início dos protestos do Maidan, Nuland se encontrou com Yanukovych, e ele estava presente nessa reunião. Ela disse a Yanukovych, basicamente, que ele precisava formar um governo de coalizão e que tinha que demitir o governo de Mykola Azarov, que representava o Partido das Regiões. E foi exatamente isso que aconteceu. Who represented Party of Regions, and this is actually what happened. Yanukovych kind of fired. Yanukovych demitiu o governo Azarov, acho que no final de janeiro ou início de fevereiro de 2014, antes do massacre da Maidan. Essa era uma das exigências de Nuland. Então acredito que isso também está muito relacionado ao modo como Nuland basicamente tentou substituir o governo ucraniano durante a Maidan por um novo governo, que seria mais pró-Ocidente ou seria uma espécie de Estado cliente dos Estados Unidos. E foi isso que aconteceu após a Maidan. Surgiu um novo governo. E há muitas evidências de que autoridades ocidentais, como Nuland e outros funcionários do governo, como Biden, estiveram ativamente envolvidos na composição do novo governo, na escolha de novos membros do governo, incluindo primeiros ministros, como Yatsenyuk. Portanto, isso não é acidental. Acho que há evidências claras do envolvimento de governos ocidentais na Ucrânia e em Kiev. Of Western governments in overthrow of Yanukovych, but in addition to this, there is also interview. Mas além disso, há também uma entrevista com Barack Obama, que disse, em uma entrevista à CNN, acho que em 2015, que os Estados Unidos desempenharam um papel muito ativo em facilitar uma transição na Ucrânia após Yanukovych, depois do massacre da Maidan. Então ele basicamente admitiu que o governo dos Estados Unidos esteve envolvido, de certa forma, na retirada de Yanukovych. Ele não especificou a natureza desse envolvimento, mas ficou claro que houve envolvimento do governo dos Estados Unidos, e isso foi admitido pelo próprio Obama. Mas não há evidências específicas de qualquer envolvimento de atiradores de elite ocidentais ou de envolvimento ocidental no massacre da Maidan. O mesmo vale para o envolvimento russo no massacre da Maidan. Não há evidências de tal envolvimento russo no massacre da Maidan, confirmado não apenas pelos meus estudos acadêmicos, mas toward meming forth and a seven nos smarts before. By Maidan massacre trial verdict, which was issued in Ukraine. Professor, a Europa se aqueceu nos eventos da Maidan? I think again a very important issue. Acho que novamente é uma questão muito importante. Como me baseio apenas em fontes públicas, confio em análises públicas das evidências. Houve a presença de políticos da União Europeia, como políticos poloneses, por exemplo, Kaczynski. Lech Kaczynski, um dos líderes da Polônia, esteve no Maidan, de certa forma incentivando e apoiando a oposição do Maidan,
assim como John McCain dos Estados Unidos, outro senador dos Estados Unidos. Muitos outros políticos ocidentais também apoiaram publicamente os protestos do Maidan, participando desses protestos, indo até a Praça Maidan antes do massacre do Maidan e apoiando pessoalmente a oposição do Maidan naquele momento. Personally, Maidan opposition at this time. So there was kind of public involvement, public support for. Então houve envolvimento público, apoio público também. A União Europeia reconheceu imediatamente o novo governo do Maidan após o massacre do Maidan e não exigiu nenhuma investigação sobre o massacre do Maidan. Isso deveria ter sido investigado de acordo com o acordo que foi assinado por Yanukovych e pelos ministros das Relações Exteriores da Polônia, França e Alemanha. Esse acordo basicamente afirmava que o massacre do Maidan seria investigado por uma missão do Conselho Europeu ou do Conselho da Europa. Isso não aconteceu. Não houve tal investigação. Houve um relatório de uma comissão do Conselho da Europa, mas eles basicamente apenas disseram que havia atiradores de elite no Hotel Ucraína e essencialmente confiaram na investigação do governo. Eles não conduziram sua própria investigação, e os países ocidentais, incluindo a União Europeia, permaneceram em silêncio sobre o massacre da Maidan. Eles basicamente apoiaram a derrubada violenta do governo ucraniano por meio do massacre da Maidan. Então, essa é a situação. Novamente, há também sugestões de que havia a presença de alguns atiradores de elite, um grupo de atiradores dos países bálticos e da Polônia. Isso foi afirmado por atiradores georgianos. Mas, mais uma vez, não tenho nenhuma confirmação disso em fontes públicas, então não posso afirmar com certeza se esse foi o caso. Um dos pontos interessantes sobre os eventos de fevereiro de 2014, que acho bastante incomum, é o fato de Yanukovych ter realmente concordado em assinar um acordo com a oposição para resolver o conflito. Acho que isso foi no início de fevereiro, 12 de fevereiro, se não me engano. Pelo que entendi, ele concordou em reestruturar o parlamento ucraniano para dar mais voz à oposição enquanto os protestos continuavam. E no mesmo dia em que assinou o acordo, ele fugiu da Ucrânia. Ele fugiu da Ucrânia na mesma noite em que assinou aquele acordo com a oposição. A pergunta que tenho há provavelmente 10 anos é: por que a oposição não aceitou a assinatura do acordo por parte dele, já que ele efetivamente concordou em atender algumas de suas demandas? Por que isso não foi suficiente para parar a violência? Esta também é uma questão muito importante. Já mencionei esse acordo, que foi assinado pela oposição, por Yanukovych e também pelos ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Polônia. Esse acordo, em relação à investigação do massacre de Maidan, também previa eleições antecipadas e basicamente a formação de um governo de unidade nacional posteriormente. Isso significava, basicamente, que Yanukovych enfrentaria a possibilidade de ser derrotado nas eleições, pois ele foi responsabilizado pela violência durante Maidan pela mídia, por políticos e assim por diante. Mas essa teria sido uma forma politicamente democrática de resolver o conflito. No entanto, o que aconteceu depois foi muito diferente, porque a oposição de Maidan não aceitou esse acordo. Eles violaram esse acordo quase imediatamente. E um grupo de ativistas foi ao palco do Maidan e pediu para Yanukovych renunciar. Eles disseram que, se Yanukovych não deixasse o cargo de presidente da Ucrânia, usariam armas contra ele. E isso não foi apenas uma declaração vazia. Isso foi dito por um dos grupos de atiradores de elite do Maidan, que mencionei no meu estudo. Portanto, essa era uma ameaça muito real contra Yanukovych. Além disso, havia também evidências, que cito em meus estudos, e que também foram reveladas pelo julgamento do massacre do Maidan, assim como pelo julgamento de Yanukovych na Ucrânia, de que Yanukovych também foi alvo de tentativas de assassinato.
right after Maidan massacre, he was supposed to be assassinated near Kiev. Logo após o massacre da Maidan, Yanukovych deveria ser assassinado perto de Kiev. Houve um tiroteio contra sua comitiva e seu segurança quase foi ferido. O carro foi atingido por balas e uma delas chegou a atingir um segurança, mas acertou sua arma. Então a bala foi parada pela arma. Um dos seguranças de Yanukovych teve seu carro atingido, e assim por diante. Por isso Yanukovych fugiu de Kiev após o massacre, porque sabia que poderia ser assassinado e não havia como protegê-lo em Kiev. Então ele se mudou para Kharkiv, no leste da Ucrânia, e depois também foi alvo de novas tentativas de assassinato, segundo testemunhos de testemunhas oculares. Ele poderia ter sido assassinado em um congresso em Kharkiv, então não participou desse congresso. Congress in Kharkiv, so he did not participate in this Congress, and so he tried to move them to fly in helicopter. Então ele tentou levá-los de helicóptero para Donetsk, outra cidade no leste da Ucrânia. Mas, de acordo com o depoimento dos pilotos de helicóptero que transportaram Yanukovych e outros testemunhos, eles disseram que receberam uma ordem da nova liderança do Maidan, da liderança ucraniana após Yanukovych fugir de Kiev. Eles disseram que essa ordem afirmava que o helicóptero dele seria abatido por caças militares ucranianos se Yanukovych não fosse basicamente se os pilotos de helicóptero não parassem de transportar Yanukovych e não o entregassem à posição do Maidan. E foi por isso que ele fugiu da Ucrânia com a ajuda da Rússia. Mais tarde, ele retornou à Crimeia, mas depois disso, um novo conflito começou. To Crimea, but afterwards you have started new conflict. But also, I think very important that Mas também acho muito importante que logo após Yanukovych fugir, Kyiv assumiu o controle de todos os prédios do governo, o prédio da administração nacional, o parlamento. Então, eles tomaram todos esses prédios sob controle. E depois disso, o parlamento votou basicamente para remover Yanukovych do cargo de presidente, depois que ele fugiu para Kharkiv. Eles disseram que ele abandonou a Ucrânia e suas responsabilidades como presidente da Ucrânia, e que ele era basicamente responsável pelo massacre da Maidan, mesmo que isso não fosse verdade. Portanto, essa foi uma alegação falsa, e a remoção de Yanukovych foi conduzida de forma ilegal. Não havia tal cláusula na Constituição da Ucrânia para remover o presidente em exercício sob essas condições, sem qualquer procedimento adequado de impeachment, que não foi seguido. Mesmo o número de deputados que votaram pela remoção de Yanukovych não foi suficiente, de acordo com a Constituição ucraniana. Além disso, há evidências de que essa votação foi fabricada e realizada sob coação, porque muitos deputados, especialmente do Partido das Regiões e do Partido Comunista da Ucrânia, que apoiavam Yanukovych antes do massacre da Maidan, na verdade votaram sob pressão da oposição da Maidan, incluindo aquele grupo de atiradores de elite da Maidan que mencionei. Eles admitiram publicamente, em uma entrevista à mídia na Ucrânia, que basicamente ameaçaram esses deputados com violência caso não votassem pela remoção de Yanukovych. Além disso, o número de pessoas que votaram pela remoção de Yanukovych foi muito menor do que o que foi divulgado nos meios de comunicação. Na verdade, no início da sessão parlamentar, havia apenas um pouco mais da metade dos deputados registrados no parlamento, e vários outros deputados foram levados à força para o parlamento. Muitos deputados não estavam presentes, mas seus nomes foram registrados como se tivessem votado pelo impeachment ou remoção, mesmo sem estarem lá. Não há fotos ou vídeos deles no parlamento, e basta contar. Eu contei o número de deputados em diferentes vídeos durante a votação para remover Yanukovych, e o número era cerca de 260, o que é inferior ao número que foi divulgado depois, que acho que foi superior a 300. E um dos líderes da oposição do Maidan afirmou posteriormente que foi basicamente responsável por conseguir duplicatas dos cartões eletrônicos dos membros do parlamento junto à secretaria do parlamento ucraniano para que esses deputados pudessem votar. Ou seja, a votação foi falsificada pela oposição do Maidan, não especificamente pelos próprios deputados,
porque eles queriam esse resultado. Muitos dos votos não vieram de pessoas reais que queriam remover Yanukovych, mas eram na verdade apenas os cartões eletrônicos deles, que foram retirados da Secretaria do Parlamento pela oposição do Maidan, especificamente para criar esse tipo de votação. Todas essas evidências são citadas e analisadas nos meus estudos, mas novamente isso não é noticiado, ou é noticiado de forma errada, ou é distorcido pela mídia e pelos políticos. Very interesting. Many people here in the West. Muito interessante. Muitas pessoas aqui no Ocidente leem as narrativas oficiais na grande mídia e veem a Ucrânia pós-Maidan, devo dizer, como uma democracia, como essa terra de você sabe quase como liberdade. E veem Zelensky como o líder, como um líder democrático. Mas na Ucrânia pós-Maidan, que papel atores estrangeiros e países estrangeiros, países ocidentais, desempenharam no processo político da Ucrânia? Western countries play in Ukraine's political process. Novamente, de acordo com minha pesquisa, a Ucrânia não é uma democracia após o Maidan, porque o Maidan foi antidemocrático. Obviamente, o movimento Maidan foi violento e inconstitucional, mesmo tendo sido apoiado por democracias ocidentais. Isso foi mais uma vez deturpado pela mídia e por políticos. Isso não foi democrático. E após o massacre do Maidan, com a eleição e nomeação de um novo governo, que foi imediatamente reconhecido por países ocidentais. Basicamente, eu chamo isso de a Ucrânia se tornou um estado cliente do Ocidente, ou dos Estados Unidos em particular, mas também de outros países, como o Reino Unido, porque os Estados Unidos tiveram uma influência muito forte sobre o governo ucraniano após o Maidan. Então eles tiveram um papel nas nomeações do primeiro-ministro da Ucrânia, Yatsenyuk, ou Groisman, que mais tarde foi nomeado primeiro-ministro da Ucrânia, e na remoção de Yatsenyuk e Groisman, assim como na nomeação de um procurador-geral específico da Ucrânia e sua posterior demissão. Acho que isso foi admitido por Biden em suas memórias. Sua remoção, seu pedido para Poroshenko, o presidente da Ucrânia, demitir Shokin, que era o chefe do gabinete do procurador-geral. Foi isso que aconteceu. Também existem gravações de conversas entre Biden e Poroshenko, nas quais eles basicamente falam sobre as nomeações de Yatsenyuk e Groisman e suas posteriores remoções. Então, basicamente, Biden deu, bem, como mencionei, o escritório do procurador-geral. Então, isso é uma evidência clara de que o governo dos Estados Unidos esteve fortemente envolvido na determinação da composição do governo ucraniano após o Maidan. E isso se encaixa na definição de Ucrânia como um Estado cliente. Mas não só isso, porque os governos ocidentais, e particularmente o governo dos Estados Unidos, também estiveram fortemente envolvidos nas principais decisões dos novos governos da Ucrânia. Em particular, de acordo com depoimentos e declarações da Madame Davis, basicamente Biden e Obama, quando Biden era vice-presidente dos Estados Unidos sob Obama e responsável pela política ucraniana, o presidente Obama também disse ao governo ucraniano, após o massacre da Maidan, após a eleição do governo Maidan, para não usar força militar contra a Rússia na Crimeia. Então, isso basicamente significou que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em 2014 não aconteceu. E isso significou basicamente que os governos ocidentais disseram ao governo ucraniano para não resistir à anexação militar da Crimeia pela Rússia. Foi isso que aconteceu. Na verdade, não houve combates naquela época entre as forças ucranianas e russas na Crimeia. E Obama admitiu que isso foi feito em relação à Crimeia, basicamente como uma afirmação para os apoiadores ocidentais do governo pós-ucraniano durante o Maidan. Além disso, há também testemunhos de testemunhas oculares de que o chefe da inteligência dos Estados Unidos, durante sua visita à Ucrânia em abril de 2014, deu permissão ou concordou basicamente ou incentivou o governo ucraniano liderado por Turchinov a usar força militar contra os separatistas em Donbass. E foi assim que a guerra em Donbass começou, essa chamada Operação Antiterrorista, que foi anunciada pelo novo governo
quase imediatamente após a visita do chefe da inteligência dos Estados Unidos. After visit by a head of US intelligence. So this is also consistent with other evidence. Isso também é consistente com outras evidências e mostra que a Ucrânia estava basicamente muito dependente e influenciada pela política e pelas decisões dos Estados Unidos, especialmente em relação a decisões-chave como Crimeia e Donbass, assim como na composição do governo ucraniano e em muitas outras questões. Houve uma participação muito forte dos Estados Unidos. Isso significa, na verdade, que a Ucrânia não permaneceu um país independente. Tornou-se um Estado cliente, fortemente dependente do Ocidente após o Maidan. Mesmo assim, novamente, a mídia não noticiou isso, com poucas exceções. E isso, mais uma vez, é uma questão baseada em uma variedade de fontes que não tem relação com a Rússia ou com propaganda russa, mas sim em fontes ucranianas e ocidentais, como todas as investigações sobre o massacre do Maidan. Like all the examination of Maidan massacre. So this is, I think, a very important issue. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante e um ponto fundamental, porque isso também explica por que a Ucrânia é usada como um proxy na guerra. Porque a Ucrânia é basicamente usada como um intermediário na guerra entre a Rússia e o Ocidente. E isso é apenas mais uma manifestação de que a Ucrânia não é um país totalmente independente e soberano. É um Estado cliente dos Estados Unidos e foi usada como proxy para conter a Rússia após o Maidan. O que basicamente explica por que os países ocidentais apoiaram o Maidan, mesmo sendo algo antidemocrático. Em particular, o massacre do Maidan foi violento. Obviamente, o governo ucraniano fez isso porque queria conter a influência russa, e depois usaram a Ucrânia como proxy para lutar contra a Rússia durante a guerra russo-ucraniana. To fight Russia during the Russia-Ukraine war. So this means that again, Ukrainian Isso significa que, mais uma vez, os governos ucranianos não são totalmente independentes e são influenciados pelo governo dos Estados Unidos e por outros governos ocidentais. Isso também é muito importante para entender as origens da guerra entre Rússia e Ucrânia e como a Ucrânia está sendo usada como um proxy durante essa guerra, que novamente não poderia ser vencida pela Ucrânia. E agora podemos ver consequências muito trágicas de todos esses eventos para os ucranianos. Devastação total da Ucrânia e agora uma derrota muito provável da Ucrânia como resultado dessa guerra. Isso também teria consequências muito negativas para o Ocidente, porque mais uma vez o conflito começou com o apoio ocidental ao governo ucraniano durante o Maidan, por meio do massacre do Maidan. government during the Maidan by means of the Maidan massacre. Professor Kachanovsky, I want to thank you for joining Professor Kachanovsky, quero agradecer por ter participado comigo hoje. Foi uma conversa muito interessante. Você falou sobre tantos detalhes fascinantes que nos ajudam a entender não apenas o que aconteceu durante os protestos da Maidan em 2014, mas também o que está acontecendo hoje, porque aquilo certamente preparou o terreno. Nossos espectadores poderão encontrar o link de acesso aberto para o seu livro na descrição do vídeo abaixo. O professor Kachanovsky também está usando financiamento coletivo para apoiar sua pesquisa, pois quer garantir que as pessoas possam ler seus livros em formato de acesso aberto. Portanto, se você quiser apoiar a pesquisa do professor Kachanovsky, por favor, faça isso. Também vou incluir o link para o site de financiamento coletivo dele na descrição abaixo. Professor Kachanovsky, foi um grande prazer. Muito obrigado por ter participado comigo hoje. Professor Kachanovsky, this was such a pleasure. Thank you so much for joining me today. Well, thank you. Obrigado. Obrigado pela ótima entrevista e pelas suas perguntas muito bem informadas sobre esses eventos tão importantes. Obrigado. Thank you.